Não adianta também ter esse negacionismo de esquerda que você fala da desigualdade do capitalista e não consegue enxergar a desigualdade do cara que tem a faxineira que trabalha todos os dias na casa dele, né? E aí é como se fosse da família. Porque não dá para você fazer isso, Não. né? Separar a desigualdade verdadeira só a desigualdade do capital. Não, essas relações elas estão muito interconectadas e é difícil de enxergá-las mesmo, né? E as pessoas sentem de maneira diversa isso. Então, o grande desafio nosso a gente produziu muito sobre isso, sabe, Pedro? O Brasil não é um país assim, não sabemos, não, o Brasil realmente é um país que tem uma produção extraordinária sobre a temática da escravidão, do pós-abolição, das nossas desigualdades. Então, nós temos especialistas nesses temas. Então, assim, não é falta de produção, talvez seja uma falta de difusão desse conhecimento, de mais debate, de mais diálogo, de mais perguntas, de mais interação, de mundos mais próximos para enfrentarmos problemas reais, né? Problemas reais. O que faz com que também seja difícil para a gente encontrar soluções. Porque se a gente não sabe os nossos reais problemas, se a gente não apresenta bons diagnósticos, a gente também vai ter dificuldade de construir bons instrumentos, boas respostas para solucionar os nossos próprios problemas. Então, a gente tem esse desafio de se interpretar melhor, né? De se conhecer melhor. Então, acho que esse livro, A Questão do Pardo, a primeira coisa que eu acho que a gente quis fazer aqui é falar assim, espera lá, que assunto é esse? Né? O que vocês estão discutindo? Né? A academia tem alguma coisa a dizer sobre isso? Tem. Ela tem porque ela interpreta os censos em diferentes momentos históricos do Brasil, período republicano, período da ditadura militar, período da abertura democrática, o período mais recente, e que o Brasil passou por vários movimentos, né, econômicos, transformações econômicas importantes, êxodo rural, inchaços das cidades, né, problemas graves do país, alguns foram parcialmente solucionados, como, por exemplo, uma parcela da população significativa passou a frequentar as escolas. Então, enfim, o Brasil tem uma transformação aí também significativa, e isso tudo, a forma da gente se interpretar, eu diria que assim, a questão do pardo ela emerge no país porque de tempos em tempos a nação precisa se repensar, entendeu? E a figura mais emblemática para repensar a nação, baseada em mestiçagem, sociedades baseadas em mestiçagem, é a figura do pardo, né? Então, se a gente tem essa construção que merece, então, uma atenção da nossa parte. E essa questão do racismo, da colonização e da precarização da desigualdades de classes, Flávio, uma pergunta que eu queria te fazer até um pouco fora do escopo do livro. Você vê que a nossa esquerda tinha que olhar com mais atenção esses trabalhadores precarizados, por exemplo, por aplicativos, as organizações que eles estão tendo, está faltando amparo também para essa faixa, porque são trabalhadores extremamente precarizados, sem direitos trabalhistas mínimos, e qual que é a cor da pele deles? Todos pretos, de periferia, muitas vezes não tem tempo para dormir, se acidentam. Pois é, Pedro. Na verdade, esses trabalhadores de aplicativo, esse contingente populacional de pessoas pretas e pardas, homens e também mulheres, mas no caso dos aplicativos a presença masculina é bem mais dominante, jovens ou não, eles sempre estiveram, assim, estruturalmente, eles sempre estiveram nessas ocupações, né? Ou seja, a gente tem uma parcela, não só o Brasil, outros países latino-americanos, uma parcela enorme de trabalhadores em condição informal, que significa também maior vulnerabilidade, fora das proteções sociais, né? Esse caso digamos assim, do trabalho de plataforma, né, que é a nossa nova realidade, e o Uber é uma das, mas tem várias outras modalidades, né? A gente vê, digamos assim, primeiro, gerou-se uma falsa expectativa de um certo trabalho sem patrão, né? Pegou uma franja das pessoas que realmente não se inseriram no mercado de trabalho formal, né?
regulado, etc., mas também pegou muita gente que era assalariada, que estava no mercado formal e caiu no engodo de que trabalho de plataforma teria maiores rendimentos se você seria, digamos, dono de si, né? Que é um grande sonho, né? De fato, nós queríamos, né, um mundo sem patrão. Esse é o mundo do socialismo, Sim. que ideal. Mas quem consegue um mundo sem patrão Eles são socialistas e nem sabem. é um novo, exatamente, é um novo sistema econômico, né? Não é a mudança, é um novo, e o trabalho de plataforma não gerou, né, um novo sistema econômico, ao contrário, né? Ele está esticando até as últimas consequências um modelo de exploração do trabalho ao máximo. Então, para esse tipo de sistema, ele precisa realmente de ideologias, né? Então, a ideologia do empreendedorismo, a ideologia de que você pode ser o seu próprio patrão, fazer o seu horário, né? Então, isso. E essas plataformas, elas, digamos assim, elas geraram na gente, elas criaram, digamos, a força de trabalho, eles conseguiram regimentar uma força de trabalho, pegando aqueles que já estavam, né, em condições precárias no mercado, e aqueles que já estavam estabelecidos no mercado e que queriam realmente uma oportunidade melhor e acharam que ali poderia ser. Então, essas pessoas investiram muito, carro, se endividaram, e, enfim, acreditaram de que ali teria uma solução. Depois que as plataformas se estabilizaram, ou seja, que elas conseguiram construir a sua força de trabalho e que elas conseguiram um público consumidor, né? A gente se adaptou, a gente aceitou e a praticidade de ter tudo em casa, etc., ou circulação na cidade, o trabalhador ficou ainda mais agora, né? Agora, os últimos anos, mais exprimido, porque o carrinho dele agora já está mais velho, aí agora estão retirando mais, as taxas são maiores em favor das empresas, e aí, quando você encontra com esse trabalhador, ele está exaurido. Ele está falando assim, quando dá. Outro dia eu peguei falou assim, 3 horas da tarde, ele falou assim: eu bati a metade da minha meta. 3 horas da tarde, ele tinha começado cedo. Eram 3 horas, ele tinha batido a metade, ou seja, ele precisava de pelo menos mais umas 6 horas para ele bater a meta. São 10, 12 horas de trabalho. Até às 9 da noite. Né? 10, 12 horas de trabalho. 7, 8 da manhã. Exaustivos, sentados. Gente, tem pessoas que não podem fazer xixi, assim, elas não podem sair, né? Eu já ouvi relatos, assim, né? Que tem que guardar a comida ali e tal, porque é uma dinâmica de precarização, né? Tirou a hora do almoço, tirou as condições mínimas também, né? Da condição humana, né? Enfim, das necessidades humanas. Então, a gente... É uma falsa ideia, eu acho que isso tem que ser muito trabalhado no sentido da regulação do próprio Estado, quer dizer, o Estado tem que intervir, né? É isso, o mercado não se regula sozinho, ele precisa de Estado, de legislador, para pensar a dinâmica de proteção ao trabalhador. Só que, por outro lado, a gente precisa de uma consciência da sociedade, porque às vezes a sociedade, do jeito como os governos, né, dialogam com a sociedade, as pessoas acham assim, não, estão restringindo, estão tirando a liberdade, né? Vai sempre aparecer esse discurso, estão tirando a liberdade, agora o trabalhador não pode nem escolher como trabalhar, né? Não se trata disso, né? Se a gente for fazer uma pesquisa profunda, as pessoas estão insatisfeitas com esse trabalho de plataforma, porque agora elas estão percebendo e compreendendo o efeito nas vidas delas, o tempo, né? E a sobrecarga de trabalho, e o carro, né? As coisas que elas estão, que elas compraram, as dívidas, enfim. Então, eu diria que o tema da raça e da classe, eles estão imbricados, de modo que essas pessoas, majoritariamente as pessoas que estão nesses trabalhos de maior vulnerabilidade, maior precarização, são essas pessoas negras. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.